Olá a todos, tudo bem? Boa noite, bom domingo para todos vocês. Feliz Dias dos Pais e dos pais que estão entrando agora aqui para conversar com a gente, para participar de mais essa live da Neurosaber. Tudo bem? Passaram bem o dia? Bom, eu sou o Dr. Clay Brits, para quem não me conhece ainda, que está entrando pela primeira vez nas lives da Neurosaber. Eu sou o Dr. Clay Brits, sou neurologista infantil, também pediatra, formado pela Santa Casa. Sou doutorando em Ciências Médicas pela Unicamp, sou palestrante e coorganizador da Neurosaber. Sejam todos bem-vindos, vocês que estão chegando agora, nesse momento. Essa live de hoje vai ser muito boa, eu gostaria que vocês compartilhassem, chamassem os seus amigos, tragam-os para cá, para que a gente possa ter um bom bate-papo hoje sobre aspectos da área de autismo. Lembrem-se que toda semana nós da Neurosaber fazemos as lives às 9 horas da noite, na terça, na quinta e no domingo. E sempre às 9 horas da noite. Terça e quinta a gente fala de assuntos diversos da área de aprendizagem, comportamento e desenvolvimento. E nos domingos nós falamos de autismo. Né? Quem já está nos acompanhando há muito tempo sabe que é essa a nossa rotina, essa é a nossa programação. Que bom que você está vindo aqui. Quem já entrou, coloque de onde você é, o que você faz, se você é profissional médico, não médico, se é da área de saúde ou não, se você é pai, mãe, né? Especialmente de crianças que têm autismo, porque hoje o assunto é sobre autismo. Você que já vem acompanhando nossas lives, nós já estamos fazendo isso há mais ou menos um mês. Nós já falamos de vários assuntos. Quem ainda não viu nossas lives pode acessá-las lá na nossa fanpage, a fanpage da Neurosaber. Entra lá na fanpage, tem lá do lado esquerdo lá vídeos. Clique em vídeos, vão aparecer todas as lives que eu e a Luciana fizemos. As últimas lives foi a Luciana que fez, ela falou de psicomotricidade, falou de aspectos de intervenção em crianças com fator de risco para dislexia, né? Não é verdade, Lu? Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Bom, primeiro, Feliz Dia dos Pais. Que todos os pais aí tenham as bênçãos de Deus, que tenham muita saúde, que passem, que na verdade o maior presente dos pais são os filhos, né? Então que passem aí com seus filhos. Um feliz Dia dos Pais para as mães que são pais, né? Porque tem muitas mães aí que corajosamente, amorosamente acabam aí sendo pai e mãe. Parabéns para vocês, mães que também são pais, né? E para aqueles que não têm mais o pai presente, né? Que tem uma lembrança, né? Que Deus possa estar aí confortando e vendo que o pai pode não estar em presença física, mas está, né, na lembrança e no coração de todos os filhos e nos exemplos, né? Então, feliz Dia dos Pais para todos, é uma alegria estar aqui. Bom, dei a live de terça, dei a live de quinta e hoje o Clay vou fazer de domingo. Vai falar de domingo, que é sobre autismo, né? Cadê seu telefone? Tá ali? Tá no silencioso. Tá no silencioso. Então a gente já procura tudo pra gente não ter esse tipo de problema. Eu tô com um pouquinho de dificuldade por conta da conexão e tudo mais, em tá vendo os comentários de vocês. Então a gente não tô conseguindo ver os comentários. Mas a live tá indo, tá enchendo, tá tendo um monte de gente, enfim, tá? Então hoje o assunto é bem interessante, nós vamos falar da diferença de autismo e Asperger. Qual que é a diferença? Todo mundo pergunta, mas Clay, autismo é Asperger, Asperger é autismo, como que a gente vai saber? O meu filho é Asperger, tem um aluno Asperger, mas ele não é autista, ele é autista e Asperger. Como que funciona isso? Confusão, né? É uma confusão. Então a gente vai estar falando sobre isso hoje. Tá? Então, sejam todos muito bem-vindos, compartilhem, chamem aí, né? Você que é mãe, pai de Asperger, professor, psicólogo, psicopedagogo, compartilhe o vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse vídeo. Esse vídeo depois vai ficar disponibilizado lá na aba vídeos da fanpage da Neurosaber, tudo bem? Ok, como a Luciana já adiantou, nós vamos falar das diferenças entre autismo e Asperger. Então vamos aproveitar que agora vocês sabem o assunto e chamem mais pessoas para este momento. Né? Quantas pessoas já tem aí, Lu? Ai, quase 100 pessoas, tem 99. Ótimo, então chamem mais, porque esse assunto eu sei
que é importante. O assunto é muito importante, interessantíssimo, né? É um assunto que envolve a todos, envolve os pais de crianças com autismo, envolve profissionais da área de saúde ou da área de educação que não sabem separar uma coisa da outra. Então, na hora de tomar condutas na escola, uma criança com autismo é uma coisa, uma criança com Asperger, a estratégia é outra. Na hora de conduta pedagógica, essas diferenças também ficam muito claras. O psicólogo que vai conduzir a família precisa saber a diferença entre Asperger e autismo, porque a condução é diferente. A condução ela é um pouco diferente em alguns aspectos da vida e em rotinas do dia a dia, nas situações do cotidiano. Então é muito importante que se saiba muito bem e esse tipo de diferença também ajuda a gente também a definir quais são as prioridades nas intervenções, né? Ao final dessas diferenças, vocês vão perceber como é importante separar uma coisa da outra para que a gente possa saber o que fazer com essas crianças, não é mesmo? Mas vamos lá, você que está aí entrando agora, que já está acompanhando essa live há algum tempo, chame mais pessoas, convide seus amigos, compartilhe esse momento, coloque mais pessoas aqui para a gente poder conversar sobre isso, para vocês terem esse conhecimento, para que isso seja muito importante na hora de conduzir, na hora de identificar. A Edeni Wenzel diz que ela tem um neto de 11 anos com Asperger. Opa, então. Edeni. Oi, Edeni, tá vendo? Olha, para você vai ser importante. Tudo bem que você, pelo jeito, já tem um filho com um diagnóstico definido. Neto. Né? É um neto de 11 anos. Um neto com diagnóstico definido. Então, para você, essa live vai trazer talvez algumas contribuições, algumas coisas que você não sabia. Né? Mas para quem não sabe essa diferença ainda, ou para quem ainda está naquela fase de diagnóstico para definir o que o filho tem, essa live, ou o neto, ou algum parente tem, é muito importante ver essa live para que possa, junto com a equipe multidisciplinar que está avaliando, poder definir direitinho, é Asperger ou é autismo? E vejam, o DSM-5, que foi publicado em 2013, ele já tirou o transtorno de Asperger da classificação que estava fazendo parte do autismo. Até 2013, o transtorno de Asperger fazia parte dos tipos de autismo. Hoje ele está fora dessa classificação, tá? Ele é uma classificação própria, ele tem uma classificação própria, mostrando que tem peculiaridades no Asperger que o autismo típico não tem. Qual é a diferença de síndrome e transtorno? A Maria Lúcia falou. Muito bem. O termo síndrome é usado para um conjunto de sinais e sintomas físicos, comportamentais, cognitivos, ou seja, que leva a alterações na visibilidade da criança, tanto externa quanto interna, que, somando as características, leva a uma síndrome. Então, por exemplo, síndrome de Down. Você não fala distúrbio ou transtorno de Down, não é? Você fala síndrome de Down. Por quê? Porque a síndrome de Down leva a alterações na face, leva a alterações nos dedos, leva a alterações no coração, alterações na tireoide e leva a peculiaridades no comportamento e no nível intelectual. Né? Envolvendo fatores físicos, né, do aspecto da criança e aspectos cognitivos e comportamentais. Enquanto o transtorno, distúrbio, a gente associa mais a problemas puramente comportamentais e cognitivos. Por exemplo, TDAH. TDAH não é uma síndrome, TDAH é um transtorno ou um distúrbio. Por quê? Porque se refere somente ao perfil comportamental e cognitivo da criança. Tá bom? Vamos começar. Combinado a diferença? Pessoas, opa, que bom, já temos um número bom. 176, vamos começar? Ótimo, então vamos começar? Qual a diferença entre autismo e Asperger? Né? Tá enquadrando bem aí, Lu? Peraí, isso, fica aí do lado, isso. Eu queria saber se vocês estão vendo bem. Tá. Dá para visualizar bem? Então vamos lá. Fica de lado. Isso, eu vou ficar de lado para que vocês possam ver. Isso. Antes disso, alguém aí tá com papel, caneta, lápis na mão? Vamos anotar? Eu acho que isso não pode ficar só no ouvido. Não pode ficar só no vídeo. Vamos pegar um papel, principalmente profissional que está avaliando essas crianças todo dia, tem que ter essas diferenças ali, ó, debaixo da sua mesa, né? Tem que estar memorizando isso. E vocês sabem muito bem, eu não fico só na palavra, né? Não só na letra escrita, eu gosto de falar bastante. Ô Clay, a Andresa tá falando que ela é do Ceará e o filho teve o diagnóstico de Asperger em 30 minutos, em meia hora fechou o diagnóstico. É assim, rápido fechar o diagnóstico de Asperger? Não é assim que funciona, tá? No geral, não.
tá? É necessário fazer uma avaliação ampla com a escola. Por isso que você vai falar agora. Eu já vou falar já, tá? Então não, 30 minutos é muito difícil. Agora, tem profissionais que são muito experientes e às vezes ele pode dizer assim, olha, eu acho que é, vamos investigar, tá? Então o eu acho que é não quer dizer diagnóstico, vamos investigar. Eu mesmo não tenho o hábito de fechar esse diagnóstico numa primeira consulta. Eu vou ver como é que é essa criança na escola, eu vou ver como é que ela é em casa, eu vou encaminhar para fazer a avaliação com as escalas de avaliação diagnóstica. Lembrem do ADIR, do A12, eles ajudam muito ao fechar esse diagnóstico. Antes de começar a aula, Clay, manda um abraço para Débora Regonati. Ela está falando que amanhã na palestra de Jacarezinho, a Pai de Cambará estará lá. Ô, Débora, que saudade, que bom, hein? Olha, eu espero vocês lá mesmo. Eu tô indo lá com muita alegria dar essa palestra para Pai de Jacarezinho. Jacarezinho, amanhã eu vou estar aí, hein? Quem quiser, bom, quem quiser não, né? Quem foi convidado ou quem está sabendo dessa palestra, às 19 horas, eu estarei lá dando palestra lá na Pai de Jacarezinho, tá bom? Estejam lá junto comigo amanhã. Um abraço para vocês aí de Cambará. Então vamos começar? Então, qual que é a diferença entre autismo e Asperger? Então, vamos por aí. Primeiro, autismo é um transtorno de desenvolvimento que leva a um comprometimento global na interação social, no comportamento, com comportamentos repetitivos e restritos e problemas de comunicação social, certo? Muito bem. O autismo tem essa característica. O Asperger também tem. Então até aí está tudo dentro do que se espera nessas três características. O que separa um transtorno do outro? Basicamente, gente, em primeiro lugar, a intensidade, a profundidade e a gravidade dos sintomas. Esse é o primeiro ponto que vocês devem guardar na cabeça de vocês, tá? Primeiro ponto é esse, a intensidade, a gravidade e a profundidade dos sintomas, né? O autismo, ele leva a um comprometimento maior de sensibilidades, comprometimento alimentar mais severo, comprometimento do sono mais severo, a criança tem maiores comprometimentos na linguagem, na comunicação, é uma criança que depende muito mais da atitude e da mediação de terceiros. Enquanto o Asperger não, é um quadro mais leve, é um quadro onde você percebe que a criança é estranha, que ela tem um discurso estranho, mas ela fala muito bem, ela se expressa até usando termos muito rebuscados, intelectualizados, né? E consegue ter um convívio relativamente independente, mas ela tem comportamentos estranhos. Então isso é a primeira diferença. Fica muito claro quando você coloca nesses termos, dá pra gente olhar as duas condições de uma forma bem nítida, diferente da outra. Mas, além disto, eu trouxe para vocês e enumerei aqui as principais. Então, primeiro, o autismo é um transtorno em que você percebe a alteração na criança mais cedo. Com 1 aninho, 1 ano e meio, 2 anos, 3 aninhos, você vê alterações. A criança não tem contato visual, ela não tem reciprocidade, ela não pede o colo, ela não se antecipa para uma situação social, ela não dá continuidade, ela fica repetindo, e a gente vê isso cedo. Com menos de 3 anos, com menos de 4 anos, nos primeiros aninhos de vida, a gente já observa isso. O Asperger não. A gente começa a ver diferenças mais tarde. Os pais falam assim, doutor, olha, eu não tinha me tocado que isso poderia ser algum problema até os 6, 7 anos. Até a entrada da adolescência, por exemplo, eu não percebia que meu filho tinha características autísticas leves, né? Então, enquanto o autismo típico, ele começa muito cedo, o Asperger não. Ele é um quadro mais tardio. Segunda diferença, a gente vê no autismo um atraso evidente, um atraso de fala, um atraso na forma de olhar, na forma de se comunicar. A criança não tem uma interação adequada, você vê que ela não brinca direito, que ela não dá continuidade a brincadeiras compartilhadas. Uma coisa muito interessante, no autismo existe aquelas regressões. A criança está indo bem e de repente ela regride na fala, ela tem paralisia em 30% dos casos. No Asperger você não vê essas regressões,
E os atrasos são muito discretos. Na boa parte das vezes a fala se desenvolve normalmente bem, uma fala meio mecânica, monótona, mas ela se desenvolve relativamente bem. Um discurso pedante, um discurso muito mecânico, mas ela se desenvolve bem. A criança tem uma certa desenvoltura, ela acompanha os pais, ela consegue ter independência para as aprendizagens do dia a dia. Você vê a criança avançar com algumas dificuldades sociais, mas ela avança. Já no autismo a gente não vê avanços se não tiver intervenção. Então a mãe chega no consultório e fala: doutor, ela tem 2 anos e não fala nada. Ela tem 3 anos, a minha filha, e não fala nada. O que está acontecendo? Olha, eu levo ela para os lugares, ela não quer entrar, ela não quer ficar, ela não olha nos olhos, né? Desde muito pequeno eu vejo isso. No Asperger é tudo muito discreto. Os pais às vezes não percebem que isso está acontecendo, mas somente vê algumas coisinhas peculiares na criança. Existe Asperger com atraso de fala? Existe Asperger com atraso de fala. É possível sim, tá? Isso já não é mais regra geral. Algumas crianças com Asperger podem ter atraso de fala sim, tá bom? Outro ponto é, as crianças com autismo apresentam problemas cognitivos mais sérios, são muito mais desatentas, são muito mais impulsivas, elas têm mais dificuldades de memorização de curto prazo, têm mais dificuldades em coordenação motora, as funções executivas, que são responsáveis pela capacidade de organização, flexibilidade em situações sociais, praticamente são muito rebaixadas na criança com autismo. Enquanto no Asperger, isso é muito leve, as dificuldades são discretas. O que um Asperger costuma ter de mais dificuldade cognitiva é uma certa dificuldade de organização, uma certa dificuldade de coordenação motora. Alguns não vão conseguir aprender a ler e escrever direito. Outros que têm Asperger vão ler cedo, com 3, 4 aninhos já estão lendo. Você não vê no autismo clássico uma criança ler antes dos 5 anos. É muito raro, muito raro. Tem hiperlexia, Clay? A chamada hiperlexia, tá? Que a Luciana lembrou aqui agora. Já no Asperger você vê muito a hiperlexia acontecer. Ela não é em todas as crianças com Asperger, tá? Mas ela é bem constante. A gente vê isso com muita frequência. Outro ponto de diferença, só um detalhe. Vocês estão entendendo? Estão conseguindo anotar? Eu estou indo muito rápido. O que vocês acham? Clay, 300 pessoas. Opa, já temos 300 pessoas? 300 pessoas. Estão conseguindo anotar? Faz um joia se vocês estão entendendo, se estão conseguindo anotar. Faz um coraçãozinho para ver se vocês estão entendendo. Né? Ficou claro? Então vamos continuar. Outra diferença muito importante é a reciprocidade. A criança com autismo clássico, ela não tem reciprocidade. Você começa a conversar com ela, ela olha para o outro lado, ela deixa você falando sozinha. Você vai brincar com ela, ela não te dá retorno nenhum. Já o Asperger não. Ele dá reciprocidade. Mas a reciprocidade é estranha. Você começa a falar com ele conversa com você olhando para o lado, ele conversa com você e traz assuntos que interessam, ou ele conversa com você com uma cara de medo porque ele não entende muito bem alguns trejeitos, alguns olhares que você faz. Ou é uma reciprocidade que você vê de uma criança meio mecanizada, uma criança que responde sempre do mesmo jeito às situações sociais, mas ela consegue ter uma desenvoltura, ela consegue ficar no meio dos seus amigos e conseguir conversar alguma coisa. Então há alguma reciprocidade. No autismo clássico a gente não tem essa reciprocidade. Eles pediram para você sair um pouquinho da frente. Opa, já saiu. Aí. Tá vendo agora? Isso. Enquadrou melhor? Vem só um pouquinho pro lado, assim. Assim? Isso, aí, isso. Estão me vendo? Perfeito, assim ficou ótimo. Então tá bom. No autismo clássico, a gente tem um nível intelectual, o nível de inteligência da criança, ele é variável. No autismo clássico, 5% das crianças têm altas habilidades. 40% têm intelecto normal. E 50% dos autistas clássicos têm uma deficiência intelectual, um retardo mental associado. No Asperger, não. O intelecto, a criança não tem problemas intelectuais. O nível de inteligência é normal. Ok? Tá dando para entender? Então vamos lá. Então isso é muito importante. Se você está lá avaliando uma criança que tem quadro autístico e o nível intelectual dela nos testes veio abaixo do normal ou veio
como uma deficiência intelectual, não é Asperger. Essa criança já tem que ser enquadrada no transtorno do espectro autista, o autismo infantil típico, tá? Então ela não é mais Asperger. Para ser Asperger, o nível intelectual dessa criança tem que ser normal. Por isso que um diagnóstico só pode ser mais tardio, né? Exatamente. É muito difícil fechar o diagnóstico de Asperger antes dos 6 anos. Porque antes dos 6 anos nós não temos testes de nível de intelectual ou testes cognitivos definitivos para ver o nível intelectual que tenha confiabilidade, ok? Então é muito difícil fechar o diagnóstico antes. Mas dá para sentir na criança, aí entra a experiência do profissional que avalia, entra a experiência do grupo que está vendo essa criança. Sempre tem que ser um grupo. É muito importante a equipe multidisciplinar trabalhar junto. Olha, gente, a importância do diagnóstico precoce. Porque eu posso ter uma criança no autismo clássico e de tanto intervir porque o diagnóstico foi cedo e ela vir para um Asperger. Isso pode acontecer. E uma das coisas mais importantes que a gente tem que fazer é sempre buscar tirar a criança daqui e trazer a criança para cá. Então o diagnóstico precoce faz com que tudo fique mais fácil. O Asperger está dentro do autismo, né, Cleiton? Sim, o Asperger é um autista, mas não é o clássico. É um autismo diferente, um autismo leve, tá? Na classificação do autismo leve, moderado e severo, o Asperger estaria dentro do transtorno do espectro autista leve, ok? Vamos continuar falando das diferenças. Vocês já entenderam? Eu posso passar para a próxima? Vamos lá? Muito bem, eu quero que vocês anotem. O autismo clássico, a adaptação dessa criança à vida social, a adaptação dessa criança à vida escolar, a adaptação dessa criança a atividades e tarefas do cotidiano, ela tem que ser constantemente assistida. Essa criança precisa passar por intervenção mesmo. Intervenção psicossocial, intervenção comportamental, intervenção no seu desenvolvimento, para que ela se adapte às questões do dia a dia, as questões sociais, as questões do contexto. O Asperger não, ele é mais independente. Ele dá conta de chegar nos lugares e resolver situações que sejam previsíveis e que sejam colocados para ele de uma forma que ele vá se desenvolver adequadamente, porque ele tem dificuldade de entender o que o outro pensa, o que o outro sente. Mas ele tem mais independência. Muitas vezes você não precisa ter tanto apoio e tanta ajuda assim para ele poder se adaptar aos mais diversos ambientes. A ecolalia, que é tão frequente em autistas, né? Que é a mania da criança repetir o que o outro fala, no autismo clássico você tem a ecolalia. No Asperger você não tem ecolalia. Então essa é uma diferença muito marcante, tá? Cleiton, só uma coisa, a Asperger pode ter estereotipia? Asperger pode ter estereotipia sim, mas são estereotipias mais leves, são estereotipias assim mais voltadas para a organização, mais voltadas para preferências. Então, por exemplo, eu gosto de carros, então eu tenho uma estereotipia que é de ficar querendo só brincar com coisas de carro ou querer ficar repetindo marcas de carro numa conversa que eu não estou falando de carro, mas de repente a criança, por entender muito de carro, fica falando só disso. A estereotipia de ficar dando detalhes de coisas que são inúteis. Então essas repetições, elas podem ocorrer em crianças com Asperger, mas é mais fácil de você conduzir. A Luciana Germano falou, excelente explicação. Carolina do Norte, ela é professora de alunos em classe regular e inclusão. Faça adaptação curricular, sua abordagem está perfeita. Na Carolina do Norte? Na Carolina do Norte. Nossa, isso me deixa muito lisonjeado, porque a Carolina do Norte foi, dentro da universidade, foi o lugar pioneiro do TEACH. Então, é onde nasceu o TEACH. Para mim, eu fico muito lisonjeado. Que bom! É importante você estar falando isso, porque isso traz também para os nossos participantes aqui da live a segurança de que realmente estamos no caminho certo. Luciana Germano. Obrigado, Luciana Germano. Obrigado, viu? Muito obrigado. E venha sempre nas nossas lives e venha participar e dê sua opinião, tá? Eu acho muito importante. E por último, no autismo típico, você vai ter as chamadas síndromes genéticas associadas. Então você pode ter o Down com autismo, o Turner com autismo, criança com Klinefelter com autismo, criança com síndrome do X frágil com autismo. Já no Asperger você não tem síndromes associadas, tá?
Então, uma criança sindrômica, que você faz diagnóstico, você não vai falar que ela tem Asperger, ela tem transtorno do espectro autista, tá bom? A Jane Sugiwara, doutor, manda um abraço pro Japão. Ô, Japão, grande abraço para vocês, viu? Jame. Ô, Jame, obrigado, viu? Obrigado por você estar participando aqui com a gente. Um abraço aí para todos vocês. Espero que o país, os brasileiros que estão aí, sejam também beneficiados por essas lives. Que bom. Então, entenderam a diferença? Né? É isso que quem avalia crianças com autismo precisa estar atento. Quem está observando essas crianças, quem está acompanhando na escola, precisa estar atento. Aqui mesmo no Brasil é muito comum chegar no meu consultório crianças que já vêm com diagnóstico de Asperger e quando eu vou ver não são crianças com Asperger, são crianças com quadro de autismo típico, né? Então essas crianças precisam de mais apoio, precisam de mais intervenção, precisam de mais suporte. Porque quando você fala Asperger, parece que não é autista, né? Exato. Muitos profissionais com medo de falar a palavra autismo falam Asperger para ficar uma coisa mais leve, os pais saírem do consultório mais tranquilos. Mas a gente não pode fazer isso, porque senão a gente não desencadeia as intervenções multidisciplinares necessárias para aquela criança. A gente acaba achando que está tudo certo. Quantos pais chegam no meu consultório com uma criança Asperger de 13, 14, 15 anos que está sofrendo demais há anos na escola e na família porque as pessoas, por não ter o diagnóstico adequado, não sabem tomar as medidas necessárias. Ok? Ficou claro, gente? Vocês gostaram dessa live? Os Aspergers precisam ser medicados, Clay? E quando vem com comorbidades, sim. Então, por exemplo, uma criança com Asperger que é muito ansiosa, tem fobia social, está evitando de ir para a escola porque tem um quadro de ansiedade muito grande. Crianças com Asperger, quando chegam num lugar, não sabem interpretar direito o que está acontecendo. Então ela fica muito insegura, ela fica numa situação de estresse muito grande. Essa criança muitas vezes entra numa fobia tão grande que não vai mais para a escola. E aí precisa medicar para acalmá-la. Muitas crianças com Asperger podem desenvolver quadros psiquiátricos como depressão, esquizofrenia, e a medicação aí é muito importante. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade pode estar associado ao Asperger, né? Então a medicação ajuda a melhorar estas condições que se associam ao transtorno de Asperger. Clay, acho que última pergunta. 320 pessoas. Olha, que bom, que bom. A Aline está falando que o filho dela está no espectro com suspeita de X frágil. Qual é a ligação dos dois? Bom, a síndrome do X frágil é uma síndrome muito característica de meninos. Pode ocorrer em meninas também, mas é muito mais comum em meninos. E 20 a 25% das crianças que têm X frágil têm autismo junto. Quando a gente tem autismo junto ao X frágil, isso atrapalha o tratamento, de certa forma, atrapalha um pouco o tratamento do autismo, porque a síndrome do X frágil, ela sempre vem com deficiência intelectual. Então isso rebaixa um pouco o intelecto dessa criança com autismo. Mas só isso. A questão é que o X frágil também se associa à hiperatividade, o X frágil pode ter alterações hormonais, podem ter distúrbios ortopédicos, então precisa investigar tudo. Clay, a Luciana está fazendo. Todos os Aspergers têm altas habilidades? Não. Não, nem todo Asperger tem altas habilidades. Na live você já tinha falado isso. Como eu falei na live, o intelecto do Asperger é normal, mas existem alguns casos onde possa existir altas habilidades, tá bom? Gente, foi muito bom estar aqui com vocês novamente. Quantas pessoas, Lu? Chegamos a quase 350. Olha, vocês entenderam? Ficou claro? Gostaram do assunto? Olha, muitos de vocês já tinham me pedido para falar sobre essa diferença entre autismo e Asperger. E tá aqui, ó, nós estamos fazendo isso para vocês, tá bom? Um grande abraço, boa semana para vocês, né? Olha, não se esqueçam de uma coisa, compartilhem esse vídeo, coloquem esse vídeo em todos os lugares que você possa colocar, porque são assuntos importantes. Essa diferença, ela é crucial para a condução dessa criança, ok? Pessoal, e mais uma coisa, nós temos um site www.entendendo autismo, nós temos o site da Neurosaber e o site do Entendendo Autismo. Nós temos um e-book gratuito sobre Asperger lá. É gratuito, você entra lá, escreve, deixa seu e-mail para você poder receber o e-book no seu e-mail. Gente, gratuito o e-book.
Síndrome de Asperger, tá lá escrito, aí vocês podem estar baixando o e-book lá no www.entendendoautismo.com.br. Bom? Certo? E até terça-feira? Até terça-feira. Terça-feira a gente vai... Nós vamos ver o assunto que nós vamos colocar para vocês na terça ainda, tá bom? Estamos estudando aqui. E vão no site porque nós estamos colocando, em breve nós vamos estar colocando artigos, resumos de artigos científicos para a gente ajudar na atualização de vocês, tá bom? Um abraço!